E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. A paz do Senhor de Jesus para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, em nome do nosso Deus. Oráculos messiânicos, o rei. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu, pessoalmente, reunirei os remanescentes do meu rebanho e todas as terras para onde os expulsei e os conduzi de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará e se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados. Assevera o Senhor. O renovo no trono davídico. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido, Jeová. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, juro em nome do Senhor, que trouxeste os descendentes de Israel da terra do norte e da terra e de todas as nações, para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Ai dos profetas mentirosos! Quanto aos profetas no meu íntimo, meu coração está quebrantado, todos os meus ossos estremeceram. Sou como um homem embriagado, como um ser humano, completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adultérios, e por causa da maldição, a terra se desespera em planto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo, erguido em minha homenagem, encontro espalhadas as suas iniquidades. Denuncia Yahvé. Ou seja, Deus está a contemplar tudo. E nós achamos que não. Senhor, perdoa, meu Deus do céu. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados, e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Yahvé. Entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles, meu Deus, reflita e se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos exércitos sobre os profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim afirma o Senhor dos exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que procede da boca de Yahvé. Garantem constantemente aos que desprezaram
a palavra do Senhor. Não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós, porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvissem a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la. Aí está a tempestade de Yahvé. A sua fúria foi desencadeada, eis que um vendaval veio sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus depósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandarei esses profetas, entretanto, eles próprios decidirão sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido no meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo, e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viesse a se converter do seu mau caminho e da sua malignidade das suas ações. Portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém conceder-me? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o observe? Assevera Yahvé. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho conta a visão, e aquele que tem a minha palavra prega fielmente a minha palavra. Porquanto o que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Indaga Yahvé. É como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma Yahvé: estou contra os profetas que roubaram uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Yahvé, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera Yahvé. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote te indagar, qual é a mensagem solene e pesada da qual Yahvé te encarregou? Então lhes dirás: vós sois a minha carga pesada. Eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do meu povo disser: esta é a sentença encarregada por Yahvé, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu amigo ou parente: o que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yahvé, porque a palavra que cada um profeta lhe servirá de sentença. Pois distorceis a palavra do Deus vivo, do eterno dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: qual é a resposta do Senhor para vós? Ou que Yahvé comunicou? Se contudo disserdes: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim declara o Senhor. Por que dizeis: esta é a mensagem da qual Yahvé me encarregou? Quando eu vos adverti que não se dissesse isso. Por esse motivo
vos desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida. A visão dos 2 cestos de figo. Jeremias 24. Então, Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia. Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargosos e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé me indagou: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: considero como estes bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de promover-lhes o que é bom. Fixarei meus olhos sobre eles para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei, e não os demolirei, plantarei, e não os arrancarei mais. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltaram para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os filhos ruins e ingratos, diz Yahvé, do mesmo modo trarei com Zedequias, rei de Judá, com seus príncipes e líderes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra, para todos os lugares para onde eu os bani. Eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.